Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E a pergunta que não quer calar, Felipe: devo me preocupar com as eleições para construir meu portfólio ou realocar, reposicionar o portfólio? Será que tem que ser uma preocupação? Então a gente teve que trazer esse tema aqui, né? Porque fica todo mundo falando do assunto, e aí, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Mas assim, galera, já dando o disclaimer aqui, Antecipa, né? Antecipa. Votem quem você quiser, a gente não vai dar nenhuma opinião aqui. O nosso intuito com a Mais Retorno, com o RetornoCast, é falar de investimentos, falar de finanças, tá? Economia do ponto de vista também mais técnico possível. Se você quer discutir sobre essas coisas, vai ter um monte. Hoje em dia, o pessoal mais tem aí canal, tem mídia social, não sei o quê. Vamos aqui falar sobre, então, investimentos. Vai discutir, né? No Twitter. Isso, você discute aí com a sua família, briga com seus amigos, faz o que quiser. Mas aqui o nosso negócio é finanças, tá? E aí, já entrando no assunto, né? É aquele ponto, né, Luiz? Primeiro que assim, a gente sempre fala que tem coisas que a gente não controla, né? E que por isso que a gente tem que montar um portfólio diversificado e mirando no longo prazo. E se tem uma coisa que a gente não controla mesmo, né, ainda mais do jeito que está hoje, são quem vai ganhar a eleição, né? E se essa pessoa, mesmo que ela ganhe a eleição, quem quer que a gente vá votar, se ela vai seguir aquilo que a gente espera que seja seguido, né? Então, acho que dando uma resposta mais resumida, e aí a gente vai se aprofundar nisso, né? A gente até tem que se preocupar, de certa maneira, mas a gente tem que principalmente se preocupar em montar um portfólio protegido de qualquer forma, né? Descorrelacionado, diversificado, que é o que a gente sempre explica. Porque aí sim, independente do que acontecer nas eleições, e muita coisa pode acontecer, a gente sabe que tem N casos de reviravoltas de que, por mais que todo mundo esteja apostando numa direção, o mercado vai para outra, né? Ou a eleição vai para outra. Fora um monte de outras coisas que podem influenciar, né? A gente está falando muito de Brasil porque a eleição é aqui, mas o mundo inteiro está chacoalhando aí, né? A gente está vendo aí questões geopolíticas, questões comerciais, questões até da questão dos juros subindo, moedas, algumas se valorizando como o dólar, outras passando aí por uma crise forte, que nem a libra esterlina. Então o mundo inteiro está mexendo, não é só a eleição que vai definir o que vai acontecer com o seu portfólio, né? E é por isso que o primeiro ponto é esse. Devo me preocupar? Tá tudo bem, mas não é uma tempestade. Você tem que preparar o seu portfólio para sobreviver aos diferentes cenários, né? E uma coisa, né, Felipe, legal da gente refletir. Essa preocupação, ela é colocada de forma com vários indivíduos se preocupando, o mercado se preocupando. Ou seja, o mercado, ele tenta colocar no preço as variáveis, né? Uhum. A imprevisibilidade. Cara, quanto mais imprevisível, mais eu tenho que ajustar meu portfório. Mais risco eu tenho, né? Exatamente. Então, eu tenho o caminho A e o caminho B. Vamos para as nossas eleições, que é o contexto que está mais ou menos mais desenhado ali, né? 2 principais candidatos, né? De alas opostas ali. Então, o que o mercado começa a pontuar, entender? Opa, o que muda do candidato A, o que muda do candidato B? Essa pode ter influências que vão trazer contextos de longo prazo para esse portfólio? Então, o mercado ele tenta colocar no preço boa parte das questões que, depois de uma eleição, ele é equalizado, né, Felipe? Uhum. Então, muitas vezes, o prêmio de risco antecipado dos 12 meses antes da eleição, eles são muito mais estressados do que os 12 meses após as eleições, né, Felipe? Até porque, né, cara, o pessoal fica muito focado, acho que não é só no Brasil, talvez seja no mundo, né, em quem vai ser o presidente, ou o primeiro-ministro, ou qualquer coisa, porque é mais fácil que você tenha um nome só, né? Mas o mercado se preocupa muito não só com quem é esse nome, e muitas vezes nem é o principal, mas como vai ser a composição do Congresso. Porque não adianta você ter um cara super radical para qualquer lado na presidência, né? Se o Congresso, ele é um Congresso muito mais, por exemplo, não reformista, né? Então, e mais, né? Se a composição do Congresso não for apoiar quem está na presidência, aí vai ser 4 anos ali quase de marasmo, porque as coisas não vão passar.
né? A menos que tenha, sei lá, né, alguma coisa Por mais que seja alguém com boas intenções, as coisas só acontecem com uma boa política, né? Uma boa conversa, né? Uma boa interlocução, né? Tem que saber, exato, tem que saber interagir ali com o legislativo e conseguir o apoio, né? Conseguir que esse legislativo esteja votando junto, porque senão não vai dar. Então até isso é difícil da gente saber, né? Se é difícil a gente bater com clareza, vai ganhar tal fulano na presidência, imagina no Congresso, que aí a gente está falando de, né, centenas de pessoas, né? E analisar toda a composição. E aí tem essa complexidade toda no Brasil de que você vota numa pessoa, mas ela leva um monte junto. É muito difícil mesmo de a gente saber para que caminho vai, né? E aí é mais um motivo, né? De você não tentar se posicionar, eu vou para cá ou para cá porque quem vai ganhar isso ou aquilo. Porque por mais que você tenha uma análise clara na sua cabeça de que se fulano ganhar vai para tal direção, isso pode não se concretizar. Seja porque o fulano não vai cumprir o que ele está prometendo em campanha, que é muito comum, né, a gente sabe, ou seja porque ele não vai conseguir porque ele pode até ter vontade, mas vontade não faz as coisas acontecerem. Depende de todos esses outros fatores que a gente está dizendo. Ou seja, né, não vai muito bagunçar a sua carteira porque você está com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer na eleição. A eleição é só um pedaço, né? Tenta construir sua carteira olhando para outros fatores. Descorrelação, diversificação, não só em classes de ativos, mas também regionais, né? Se você está preocupado com o futuro do Brasil, por exemplo, qualquer que seja o resultado, então por que você está investindo só no Brasil? Né? A gente fala tanto sobre isso, né? Independente de eleição. Né? O Brasil ainda é um país em desenvolvimento, um país com moeda fraca, tem N problemas para resolver ainda. Né? Então, você deveria estar investindo também lá fora. Então, esse é o tipo de visão que você devia estar mais preocupado e principalmente olhando para o longo prazo. Né? Perfeito. E a gente trouxe um estudo aqui da Rico, na verdade um levantamento, nem estudo, né? Mais um levantamento de dados ali, que mostra alguns momentos que aconteceram eleições no nosso país. Então, desde o início do Plano Real, né? Vamos colocar assim, lá em 94, a gente teve 1998, reeleição, né, de Fernando Henrique Cardoso. 12 meses, a gente estava justamente naquele momento de reequilíbrio das contas, taxa de juros no Brasil impactando muito o crescimento, mas para ajustar uma questão de moeda forte, né, naquele momento. 12 meses antes da reeleição, um impacto de 50% de queda. 12 meses depois da eleição, 80% de alta. A gente vai para 2002. 2002 também, 12 meses antes, quase 10% de queda. Inclusive, chegou a cair mais depois que subiu um pouco. Mas 12 meses depois das eleições do Lula, 85% de alta. Quando vai para a reeleição do Lula, 14%, 12 meses antes, 14% de alta e 12 meses depois, 67% de alta. Ou seja, nesses 3 momentos, a Bolsa andou mais depois da eleição. Aí vem o governo Dilma, que daí o mercado já estava precificando muita coisa ruim, a modelagem já nem permitia, então foram 12 meses depois das eleições bem ruins, 18% de queda na primeira eleição da Dilma e 6,5% de queda na segunda eleição da Dilma, e daí vem Bolsonaro, que a Bolsa, depois das eleições, cresceu 29%. Ou seja, na média, nos 6 ambientes aqui verificados, somente no governo Dilma que a Bolsa ficou abaixo depois das eleições. Isso mostra que o mercado ele tenta antecipadamente precificar um cenário pior que eventualmente acontece. Então vale a pena a gente refletir, olhar um pouquinho para esses dados históricos, porque o ambiente que a gente está hoje inserido está colocando como variáveis questões que podem trazer benefício ou danificar a economia. Isso aí coloca um prêmio de risco maior ali no portfólio, né? E quando isso passa, normalmente tem um equilíbrio, né? Algo mais normal. Então o mercado volta a se animar, né, Felipe? É isso mesmo, cara. Acho que o grande ponto de antes de eleições é isso, é incerteza, que nem você colocou logo no comecinho do cast, né? Passada a incerteza, independente do que seja a direção que está indo depois da eleição, né? Supondo que seja uma coisa já
bem certa, né? Então, ganhou tal candidato, ele tem apoio do Congresso e vai para essa direção, o mercado vai achar um caminho, né? Então tal setor deixou de ser interessante, agora outro setor é mais interessante. Vou investir agora talvez em câmbio, né? Por mais que as coisas estejam indo para uma direção que não fosse boa do ponto de vista de mercado e tal. Então o mercado acha um caminho, né? Por isso que não adianta muito você ficar se estressando antes, porque o mercado vai estar se estressando e vai estar jogando para cima e para baixo, volatilidade, e quem estiver tentando acertar provavelmente vai estar perdendo dinheiro no meio dessa loucura toda. E assim que passar as eleições, aí o mercado vai saber para onde caminhar, e aí você deve ter muito mais tranquilidade, pelo menos como mostram esses dados aqui que você comentou, né? Então de novo, sendo um pouquinho repetitivo, né? Mas tenta preparar sua carteira para qualquer cenário, né? Eu sei que não dá para a gente preparar para todos os cenários, por isso que sempre a gente fala sobre quando acontecem cisnes negros, e que é difícil você ter, mas tentar ter na medida possível um ativo ali antifrágil. A gente já falou recentemente em cast sobre isso, né? Mas a ideia você não vai conseguir prever o futuro, nem quem vai ganhar e nem qual vai ser todo o contexto em que isso vai acontecer, né? Então prepara seu portfólio para qualquer cenário, né? Perfeito. Esteja preparado para as volatilidades também. E isso. Nada... Não se desespere. Exatamente. E nada do que acontece no curto prazo tem que te fazer tomadas... te trazer uma tomada de decisão irracional. E brusca, principalmente. Né? Então é importante você equalizar a situação, saber que vai existir volatilidade, porque o mercado ele está colocando no preço essa imprevisibilidade, mas depois que tem eleição, normalmente dá uma equalizada. E no final das contas, né, Felipe? A gente sabe aqui no Brasil que o governante principal ele tem como uma das principais atribuições olhar para a economia. O Brasil é assim, a gente vê alguns dos pontos de quedas dos presidentes foi em relação a impactos significativos ali na economia. Então, dificilmente a gente vai ter um modelo que não olhe para isso. Até porque o Congresso ele vai estar ali também para ser uma contraparte aí em projetos muito absurdos que eventualmente possam acontecer. Então, na maioria das vezes, a gente tem que olhar para esse momento como um momento de racionalidade, né? Respirar, olhar para o portfólio, ver se está preparado para essas oscilações, que no ano seguinte, normalmente, tem um avanço e um avanço positivo, né, Felipe? Perfeito, eu acho que essa é a mensagem mesmo, pessoal. Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.